Lá então, comentando o Evangelho de João 34, já estamos no 34, né? Então, vamos hoje falar sobre andando sobre o mar. O tema hoje é andando sobre o mar. E você, claro, pode compartilhar. E também inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Ponto, né? Meu canal lá precisa avançar, crescer, tá? Muito bem. O verso 15 diz assim: nós falamos sobre aquele milagre poderoso, né, da multiplicação dos pães, e agora a gente está aqui, né, continuando o texto, e o verso agora é o verso 15, que diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, né, eles queriam é, proclamar Jesus o rei, tá? O rei dos judeus, né? Mas eles queriam forçar essa barra, né? E Jesus, como diz aqui, proclamá-lo rei à força, né? Retirou-se novamente sozinho para o monte, tá? Então ele voltou ao monte. É, ele não queria ser proclamado, até porque também estava muito cedo para ele abertamente, né, ser colocado como rei, tá? Então tudo tinha o seu tempo certo e ele sabia disso, muito bem disso. E é claro que se o povo fizesse isso, iria levantar, lógico que iria levantar as autoridades romanas e as religiosas também, é claro, né, como o Sinédrio, né, religiosos, no caso judaicos, iriam se levantar contra Cristo de uma forma mais aberta e forte, né? E também, até mesmo, quem sabe, as autoridades romanas também iriam também se mover em direção a Cristo. Então, não era o momento, não era a hora, ia chegar a hora em que isso ia ficar mais claro, né? Ou seja, que Jesus era sim e é de fato o rei, né? Bom, o verso 16 diz assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, né? Se desceram, estavam no monte, é claro, então ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entrando num barco e começaram a travessia para Cafarnaum, do outro lado, né? Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Quer dizer, Jesus estava distante dos discípulos, né? Eles atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, né? A ideia é essa, né? O verso 18 diz assim: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Se hoje as pessoas têm dificuldades, têm medo, né, de, por exemplo, navegar nas águas, né, por exemplo, de um mar, né, ou do oceano, imagina naquele contexto, né? O Mar da Galileia era um mar imenso, né? Ele ficava abaixo do nível do mar, cerca de 200 e poucos metros, e era um mar imenso. E, claro, lógico, né? As pessoas, né, ficavam quando em qualquer lugar. Tá lembrando também que é mar de água doce, né? Na verdade, é um grande, imenso lago, né? De água doce. Mas como qualquer lago, como qualquer grande extensão de água, né? É claro que nós temos aí se temos uma tempestade, se temos o movimento das águas, né? E o vento muito forte, então isso é uma coisa que dá medo a qualquer pessoa. Se hoje, como eu disse, acontece isso, imagina naquele tempo, que não tinha nem de longe as tecnologias que temos hoje. É claro, né? Lógico que eles ficaram preocupados, os discípulos que estavam no barco ficaram preocupados, tá? É, e os detalhes dizem assim: entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e, além do mais, claro, noite, né? E Jesus ainda não tinha ido aonde eles estavam, quer dizer, não estava junto deles, né? O verso 18 diz: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas, né? Eu já tinha falado sobre isso. E depois do verso 19 diz: depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros,
tá? Mais ou menos isso, 5 ou 6 quilômetros. Olha como era extenso, era grande esse mar da Galileia, né? Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Claro, lógico, é claro que os outros evangelhos, né, na verdade, existe apenas um evangelho, mas subdivide-se em quatro, né? E os sinóticos, os chamados sinóticos, que no caso Mateus, Marcos e Lucas, eles vão dar detalhes, né? Que Jesus vai andar sobre o mar e que Pedro também vai tentar fazer isso, aquela coisa toda. E é um outro texto, mas faz parte do contexto, tá? Bom, de qualquer maneira, há uma coisa que fica muito clara aqui nesse texto, né? Andando sobre o mar, que é o tema nosso, é que Jesus tem o poder, né? Da gravidade, é isso mesmo, da gravidade, tem o poder do tempo, né? O Jesus tem um poder, ele controla tudo, ele controla o tempo, ele controla o espaço, ele controla a gravidade, ele controla tudo, ele tem controle de tudo, tá? E é isso que fica bem claro aqui. Tem até um comentário que diz, né? Eu até coloquei aqui, acho que eu separei aqui um comentário, que ele diz aqui, é assim, o controle dele, ó, o milagre, no caso, deixa eu ler direitinho aqui, ler direitinho, demonstrou três características, no caso, o milagre ali. Ele andou sobre as águas, quer dizer, ele conquistou a gravidade, parou a tempestade, controlou o cosmo, né? No caso, o universo. Né? Então, ele tem essa característica. E outros sinais que ele irá fazer mostra que ele tem um controle de tudo. Né? Jesus tinha um controle e tem, claro, ele continua, né? Vivo à destra do trono de Deus, e diz a Bíblia que ele intercede por nós. Mas ele tem esse controle de tudo. Então, ele ali, no caso, ele tem o poder de mandar a tempestade parar, ele tem o poder de andar sobre as águas, ele tem um poder. Porque quem anda sobre as águas é quem tem poder realmente de controlar até a gravidade, né? O cosmo, ele tem o poder de controlar isso tudo, né? Então e o espaço também. Então ele tem controle de tudo, de toda a natureza, porque ele criou. Jesus criou a natureza. Então isso era realmente para ser, no caso, as pessoas, no caso os discípulos ali, eles ficaram aterrorizados, atônitos, espantados. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode, né? E realmente, se acontecesse isso conosco também, se nós estivéssemos, por exemplo, a gente está lá num determinado lugar no mar, né? Vamos imaginar assim, 5 quilômetros, sei lá, né? Dentro do mar. E aí, de repente, uma pessoa aparece ali andando sobre o mar. Realmente, né, isso não tem possibilidade, porque nenhum ser humano pode fazer isso, a não ser através de poderes de Deus mesmo, que ele tem o controle de tudo, né? Absoluto, né? O controle absoluto. Esse é um controle absoluto que Jesus tinha, né? Então ele foi andando sobre o mar e eles ficaram, os discípulos ficaram aterrorizados, né? Ficaram com medo, claro, lógico, né? Não era para menos, né? Eu também ficaria também, né? Claro, e depois eles observaram claramente que era Jesus, aquela coisa toda, e aí veio bonança, né? No barco ali, o pessoal que estava ali. Mas eles tiveram medo. Como o verso 20 mesmo diz, mas ele lhes disse, sou eu, não tenhas medo. Ele usa uma expressão aqui, não sei se ele falou no hebraico, está escrito no grego, mas que realmente espantaria, realmente, sou eu, né? Lembra lá no caso lá de Moisés, quando Deus mandou ele lá no Egito para libertar o povo. E aí, uma coisa que Moisés ali falou, mas quem que eu vou dizer que está me enviando lá para o Egito? Aí Deus falou com ele, eu sou que te enviou. Quer dizer, olha bem, e a expressão eu sou, né? Isso, ele se apresenta ali, na verdade, divinamente, como divindade, como Deus, né? Eu sou. Não não tenham medo, quer dizer, não tenham medo porque eu sou Deus, né? Eu estou com vocês.
É possível que ele esteja dizendo para mim, para você, para todos nós, neste dia: eu sou Deus, Jesus falando, né? Eu sou Deus, não tenhas medo, tá? A gente realmente, nós não devemos ter medo. O medo que sufoca, o medo que atrapalha vivermos, o medo que tira a perspectiva do futuro, esse tipo de medo que pode ser traduzido por covardia, muitas vezes, ou uma timidez que leva-nos a não fazer o que devemos fazer, falar o que devemos falar, né? E esse tipo de medo que quer nos controlar muitas vezes, quer nos destruir muitas vezes, aí não, a gente tem que fugir desse tipo de medo, né? Claro que sim. Bom, é isso daí. Só até aqui então. Estamos andando sobre o mar. Isso mostra o controle de Jesus, sim, o poder de Jesus. O poder no espaço, no cosmo todo, no universo todo, nas forças do universo, o controle da gravidade, né? Essa coisa toda, né? Jesus tem poder de tudo, né? De mandar chover, parar de chover, entendeu? Então é isso daí, tá? Então vamos confiar nele, vamos acreditar nele e vamos colocar nossa fé nele, em Jesus Cristo, tá? Porque ele sim, ele tem poder. Amém? É isso daí, meu amado. Deus abençoe a vida de todos que estão nesta manhã mais uma vez. Deus abençoe o coração de cada um. E vamos orar ao Senhor. É claro, compartilhe nessa mensagem. E também inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Ponto, tá? Em nome de Jesus Cristo. Vamos agora orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque estamos aqui em tua presença mais uma vez. Tu és bondoso, maravilhoso. Eu quero, ó Deus, pedir que tu abençoe cada pessoa que está ouvindo-nos, assistindo-nos neste momento. Toma-as em tuas mãos, abençoando-as e dando-as tua paz, tua graça, tua cura, tua libertação. Em nome de Jesus, abençoe em nome de Jesus, grandemente, poderosamente. Senhor, em nome de Cristo, quero colocar o Brasil em tuas mãos. Abençoe o Brasil e as autoridades constituídas desta nação, Senhor. Tome o Brasil em tuas mãos. Fique conosco, nos dê tua graça e tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, em nome de Cristo. Deus abençoe. Se Deus permitir, é claro, eu volto, tá? Grande abraço.